Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos ver um vídeo sobre mapeamento sistemático, ok? Mais uma vez aqui no portal de mapas do IBGE, ok? Com o link portaldeMapas.ibge.gov.br. Eu vou deixar o link na descrição, tá certo? E é uma base muito importante e interessante para que a gente possa fazer os nossos mapeamentos do ponto de vista da cartografia sistemática. Então, pegando, por exemplo, os mapeamentos, né, de 1 para 1 milhão, os mapeamentos existentes, 1 para 250 mil, ok? Até nós temos a sistematização de 1 para 500 mil, mas do ponto de vista de mapeamentos existentes, nós então temos, após 1 para 1 milhão, numa escala um pouco maior, 1 para 250 mil, 1 para 100 mil e 1 para 50 mil. Também temos, né, mapeamentos de 1 para 25 mil, porém aí para lugares bem específicos. Bom, então, pessoal, é o seguinte, aqui no portal, vocês podem vir aqui em mapa índice digital, ok? E aqui tem essa versão de 2021, tem Shape, tem GeoPackage e tem essa versão 2011. Essa versão de 2011, né, se a gente considerar quando foi feito, né, esse mapeamento sistemático, né, então ele tem essa interface muito bacana para trabalhar, para a gente poder fazer uma pré-visualização, tá? Porque aqui nessa versão de 2021 ainda não está disponível, tá certo? A visualização. Então, essa versão de 2011 é bem mais interessante nesse sentido, ok? Então, ele vai aparecer aqui para a gente, né, o mapa do Brasil, na América do Sul. Então, só para título de informação, né, por exemplo, nós temos aqui, inicialmente, o mapeamento, né, que foi feito no Brasil, aqui ao milionésimo, mapas de 1 para 1 milhão, ok? Certinho? Depois é possível verificar, do ponto de vista do mapeamento existente, aí eu dei um zoom aqui, né? Então, tem todas aqui as folhas, né? Ok? Depois a gente consegue visualizar melhor esse mapeamento nos arquivos vetoriais no QGIS. Então, se eu tiro aqui e venho para mais um mapeamento existente, eu vou pegar aqui escala por escala, tá, pessoal? Então, o próximo seria 250 mil, ok? Então, é um mapeamento sistemático existente bem completo, ok? Tem alguns vazios aqui também, certo? Muito bem. Então, do que é disponível, talvez algumas versões impressas também, certo? Perfeito. Então, saindo aqui do mapeamento de 1 para 250 mil, nós temos então um mapeamento existente de 1 para 100 mil, ok? Então, 1 para 100 mil, temos aqui uma parte do interior de São Paulo, ok? De acordo aqui com as folhas, certinho? Também temos alguns vazios, né? Mas pega aí boa parte também do território brasileiro. Perfeito. Depois de 1 para 100 mil, nós temos o mapeamento existente de 1 para 50 mil. Então, aqui, né, 1 para 50 mil,
Olha só, então um mapeamento até um pouco mais detalhado. Pega todo o Rio Grande do Sul, vazio aqui em Santa Catarina, também no Paraná. Temos aqui todo o estado de São Paulo, certo? E com uma baixa cobertura nas outras regiões aqui do Brasil, né? Com alguns casos pontuais aqui no norte da Bahia, aqui também na região de Petrolina, divisa aqui da Bahia com Pernambuco, certo? Aqui na região de Maceió, litoral de Alagoas, João Pessoa, talvez a região metropolitana aqui de João Pessoa. Ok? Então, alguns casos mais pontuais. Natal, né? Temos só um mapa, né? Aqui do Rio Grande do Norte, certinho? Região metropolitana de Fortaleza. Aqui também de São Luís, no Maranhão. Região de Belém. Ok? E alguns casos, como eu disse, né, de capitais, né? Então, Manaus, certo? A gente tem esse mapeamento também de 1 para 50 mil, ó. Porto Velho. Ok? E algumas regiões aqui no Acre. E por fim, pessoal, nós temos também, então olha só, né, como está espacializado aqui esse mapeamento existente. Esse mapeamento existente, pessoal, estão atreladas aí com as cartas topográficas, né, que estão disponíveis para download. Download, né, no formato GeoTIFF. Por fim, o mapeamento existente de 1 para 25 mil. Ok? Vou colocar aqui então. Então, vou tirar também o mapeamento de 1 para 50 mil. E aí, notem bem, né, que é bem restrito, né? Então, não temos quase mapeamento do ponto de vista do IBGE, aqui para o estado de São Paulo, por exemplo, muito pouco. Tá certo? Algumas localidades bem pontuais aqui no Vale do Paraíba, né? Muito pouquinho. Região de Volta Redonda, aqui Duque de Caxias, algumas regiões aqui no Rio de Janeiro. Aqui também, nessa região mais central aqui de Belo Horizonte. Algumas regiões também no Triângulo Mineiro. Ok? Mas tudo muito pontual, pessoal. Aqui temos até um mapeamento interessante aqui na região metropolitana de Recife, também de João Pessoa. Natal também. Tá certo? Então, muito, muito pontual mesmo. Tá certo? É um mapeamento mais detalhado, com uma escala um pouco maior. Tá certo? Bom, por fim, então a gente pode vir aqui nesse mapa índice digital. Tá certo? Aqui que está com essa marcação em SHP. Tá certo? A gente pode fazer o download. E aí, eu vou pegar esse arquivo e vou colocar lá na minha pasta do geoprocessamento, ainda dentro do IBGE, certo? Aqui dentro do mapeamento sistemático. Então, posso criar uma pasta chamada mapeamento sistemático, ok? E dentro da pasta mapeamento sistemático, eu posso colar e aí eu vou extrair, ok? Muito bem. Ele então criou essa pasta shape, já tinham algumas, né? Por conta de outros downloads, né, que eu já tinha feito. Bom, pessoal, aí o próximo passo, então, a gente pode abrir efetivamente o
o QGIS, certo? A gente vai explorar um pouco desses arquivos dentro aqui do ambiente do SIG, tá? Aqui no caso do QGIS. Bom, feito então, eu posso vir aqui, né? No meu gerenciador de fontes de dados livres. É um arquivo vetorial, um arquivo de polígono, tá certo? Porque aí é o conjunto sistemático das cartas. Então, posso vir aqui no buscar, é um vetor, pasta certinha, no mapeamento sistemático. Então, aqui vai ajudar bem, né, esse comando aqui, ó, tá aqui todos os arquivos. Eu posso colocar só shapefiles, ok? Então, vem aqui, shapefiles, e eu posso vir aqui no mapeamento existente, do mesmo modo que a gente explorou lá no layout da plataforma do IBGE. Então, olha só, já está tudo aqui, né? Então, vou adicionar. Tá? E aqui antes, né, eu ia fazer isso antes, mas também não é um problema eu fazer agora. Eu vou colocar aqui, então, os estados, né? Certinho. Eu posso deixar aqui uma transparência, tá, pessoal? Vou deixar aqui com essa cor mesmo. E aqui a gente tem o primeiro mapeamento, né, de 1 para 1 milhão. Ajuda também se eu deixar transparente, tá? Certo? E aqui, pessoal, aqui ele está espacializando para a gente, mas eu quero chamar a atenção para vocês, dentro dos atributos do mapeamento de 1 para 1 milhão, vou colocar aqui, ó, vários atributos aqui de nome, né, área da folha, latitude do limite norte, latitude do limite sul, né, enfim. E a gente pode vir aqui nos rótulos, tá certo? E aí, nos rótulos, a gente pode deixar os rótulos individuais. E aí, tem tanto o índice de nomenclatura, tá, como o nome, tá certo? Então, inicialmente, vou deixar aqui com o nome, depois eu vou lá para o índice de nomenclatura, ok? Então, venho aqui em aplicar, tá? Olha só que interessante, ó. Todas aqui as faixas, né? De 1 para 1 milhão, que a gente já conhece, né? Então, a faixa relativa aqui ao Alfenas, por exemplo, no sul de Minas Gerais, ela diz respeito à folha do Rio de Janeiro. Já o interior de São Paulo, a folha de Paranapanema, tá? E assim por diante, tá? Então, tem várias nomenclaturas aqui, né? Campo Grande, Belo Horizonte, Corumbá, Goiânia, né? Muito bem. E a gente pode também, uma análise mais pormenorizada, a gente pode deixar aqui com o índice de nomenclatura. Então, agora eu vou colocar aqui o índice de nomenclatura. Olha só que interessante, ó. Então, a folha, né, que diz respeito ao Rio de Janeiro, ela é do mapeamento SF23, ok? SF23, ok? E é SUF, né? SUF22, né? Então, se eu venho aqui, por exemplo, bem na região norte, aqui onde está passando a linha do Equador, vai dividir, então, a folha Sul A22, né, Sul A21, né, que de acordo com os fusos, né, com a Norte, né? Então, Norte A22, Norte A21, Norte A20, tá certo? Que também tem lá os seus nomes, mas ele é feito desse modo, tá? Muito bem, certinho.
Eu vou fazer aqui então um exercício, pessoal. Eu vou colocar aqui o município de Alfenas, tá certo? E aí a gente vai verificar qual é o diagnóstico do ponto de vista do mapeamento sistemático que contempla Alfenas, desde a menor escala até a maior escala, ok? Vamos ver o que tem disponível. Bom, para isso eu vou adicionar também aqui o município de Alfenas. Ok, tá Alfenas aqui, bonitinho, certo? Então a gente pode dizer, né, que do ponto de vista do mapeamento sistemático, eu vou até aqui abrir um bloco de notas. Então vou colocar aqui mapeamento sistemático. Vou colocar aqui Alfenas, Minas Gerais. Ok? Então, de 1, vou colocar aqui Alfenas, Minas Gerais. Vou fazer assim, ó. 1 para 1 milhão. Nós temos então a folha SF23. Vamos só conferir aqui, né? É isso mesmo. SF23 com a nomenclatura Rio de Janeiro, tá? De acordo com o que a gente viu lá nos rótulos. Ok? Muito bem. O próximo mapeamento existente, né? Então, vou colocar então mapeamento sistemático existente. Tá? A gente tem então um outro mapeamento. O próximo seria um para 250 mil. Ok? Vamos ver a qual folha pertence. Aqui é o Alfenas. Tá? Então, dentro aqui da minha pasta mapeamento sistemático, vou abrir novamente. Já está só shapefiles. Aqui, ó. Então, vou pegar aqui, então, vamos para 250 mil. Certo. Muito bem. Esse de 1 para 1 milhão que está aqui, vamos deixar para ficar aqui do ponto de vista didático. Vou colocar aqui com um preenchimento, tá certo? Para a gente poder ter noção do que está contido, né? E nesse de 1 para 250 mil, ok? Vou colocar aqui a transparência e aumentar um pouquinho aqui. Vou diminuir primeiro, né? Vou colocar aqui desse modo aqui, ó. Certo. Olha só. Então, como a gente viu, né? Olha só. Dentro de 1 para 1 milhão, nós temos, para 250 mil, temos 1, 2, 3, 4, né? Vezes 1, 2, 3, 4, né? Então, são 16 cartas dentro aqui do mapeamento de 1 para 1 milhão. Né? Pegando aqui como exemplo a carta do Rio de Janeiro, de 1 para 1 milhão, né? Certo? Então, vamos ver aqui, dentro do ponto de vista do mapeamento de 1 para 250 mil, vou desabilitar momentaneamente aqui, a qual carta está Alfenas, se a gente quiser fazer uma pesquisa de cartografia sistemática de 1 para 250 mil. Tá? Então, mesma coisa, ó. Eu posso vir aqui nos rótulos individuais. Primeiro eu posso colocar o índice nomenclatura, certo? Então é aquilo lá, né, que a gente já está acostumado, né, que a gente viu inclusive na aula. Então ela começa, né, com o prefixo da carta de 1 para 1 milhão, certo? Que diz respeito ao SF23. E todos aqui no entorno vão ter também
essa denominação. E deixa eu até fazer o seguinte aqui, ó. Vou tentar deixar o texto um pouco maior. Vamos ver como que ele vai ficar. Isso, melhorou um pouco. E deixar um buffer de 0,7 aqui. Vamos ver. Aí, melhorou um pouco. Tá certo? Então, para continuar aqui o nosso exercício, alfenas vai estar aqui na SF23. E aí tem aqui a continuação, né, da nomenclatura. SF23VD. Ok? Então é até interessante a gente deixar assim, ó. Ok? Aqui é a sequência, né, da carta topográfica. 1 para 250 mil. E vamos verificar também qual que é o nome, né, dessa folha aqui. Então, a gente pode vir aqui no nome. Aplicar. Olha lá, diz respeito à carta, a folha de Varginha, de 1 para 250 mil. Então, a gente pode colocar aqui também, respeito à Varginha. Ok? Certo. A próxima, que a gente pode pesquisar, diz respeito ao mapeamento de 1 para 100 mil. Então, a gente pode até já colocar aqui que seria uma SF 23 VD, e aí depois, daqui a pouco a gente continua. Vamos aqui colocar então mapeamento existente, né, de 1 para 100 mil, certo? 1 para 100 mil. Olha só, a Alfenas não pega aqui, né, o mapeamento de 1 para 100 mil, muito pouco, ó. Pegou muito pouquinho aqui, né? Então eu vou deixar aqui uma transparência, tá certo? Aí, ó. Pega aqui, então, deixa eu tirar aqui esse de 1 para 250 mil. Bom, vamos ver, pelo menos aqui, que carta que é essa aqui, né? De 1 para 100 mil. Vamos, rótulos. Rótulos individuais. O índice de nomenclatura. Então, não dá para considerar, né, que está pegando aqui essa área aqui, né? Mas vamos supor, considerando, né? Então seria a SF23VD4, tá certo? Muito bem. E se eu venho aqui, ó, vamos ver que folha que é essa. A gente dá uma olhada no nome. Diz respeito, então, à folha de caudas. Então, eu posso colocar aqui, do ponto de vista de 1 para 100 mil, não tem mapeamento existente, né? Uma área muito nula, né? Não tem mapeamento existente para essa escala.
Ok. Então, o próximo, né? Então, se tivesse, né? Se tivesse, seria, então, a folha de caudas com aquela nomenclatura, né? Que eu havia falado para vocês. Mas no caso aqui não tem. Então, vem aqui para 1 para 50. 1, 2, 3. 1 para 50 mil. Certo. Vamos fazer uma busca aqui. Vou tirar esse de 1 para 100 mil. Eu vou procurar aqui, então, um mapeamento existente. Aqui, de 1 para 50 mil. Ok? Vou abrir, vou adicionar. E aí eu venho aqui, então, na transparência. E no rótulo também, né? Primeira informação aqui do índice de nomenclatura. Então, vejam que interessante, né? Alfenas composta aí por 6 cartas de 1 para 50 mil. Então, numa escala maior, uma escala um pouco mais detalhada, eu diria, né? Então, Alfenas aqui é bem contemplada pelas cartas de 1 para 50 mil. Então, aí a gente pode fazer as devidas anotações. Então, aqui, por exemplo, né? Vai pegar essa primeira, que eu estou passando aqui o mouse aqui, o cursor, né? 1 para 50 mil. Então, vou colocar SF, traço, 23, traço, V, traço, D, traço, I, traço, 2. Eu vou falar o nome, vamos ver o nome dessa folha aqui, né? Não precisa nem colocar o rótulo, né? Eu posso também fazer uma consulta aqui, ó. Aqui, ó. É a folha de Conceição da Aparecida. Então pode ser desse modo também. São várias formas de a gente fazer essa consulta. Ok, então eu venho aqui e aí eu posso colocar, né? Conceição da Aparecida. Certinho. Vou colocar mais para cá e mais para cá. Vamos ver aqui os mapas de 1 para 50 mil, qual que seria a próxima? Então essa aqui, né? Essa aqui então seria do índice de nomenclatura, a SF23VD21. Então, a folha de Campos Gerais. Eu posso colocar essa informação também. Vamos lá. SF23VD1. Então, aqui é um desrespeito, então, a Campos Gerais. Ok? E aí, respectivamente, para as outras. Ok? Bom, então aqui, concluindo, né, nas cartas, de 1 para 50 mil, tá? Fiz até algumas correções aqui, com alguns erros de digitação, né, que estavam aparecendo. Para que isso aqui é importante, pessoal? Para a gente fazer, né, um pré-diagnóstico da questão, né, do mapeamento sistemático propriamente dito, em uma determinada localidade, uma região, né, uma floresta nacional, um polígono, tá certo? Para a gente poder ter, principalmente aí de modo mais detalhado, um modelo digital de elevação do terreno, derivado principalmente das curvas de nível, tá certo? Que vai ser então o próximo passo para a gente poder proceder aqui com a continuação da atividade. Tá? Então a gente pegou aqui, por exemplo, Alfenas, tá
certo? Então, se eu venho aqui com o nome da carta, agora no rótulo, né? Então, são essas cartas, né, que a gente vai depois pesquisar para fazer o download das cartas topográficas, ok? Que vai ser então o assunto do nosso próximo vídeo, tá certo? Então aqui nós vimos os mapeamentos de 1 para 100 mil, de 1 para 1 milhão, ok? Dentro aqui do mapeamento sistemático, aqui em termos de Brasil, tá certo? O próximo mapeamento existente aqui para a escala de 1 para 250 mil, né? Ou seja, 16 cartas, né, dentro do mapeamento de 1 para 1 milhão. Depois vimos aqui o mapeamento de 1 para 100 mil, então mapeamento de 1 para 100 mil. E por fim, o mapeamento aqui de 1 para 50 mil, ok? Com essas cartas aqui então, é o que a gente vai trabalhar. Por último, a gente pode também pesquisar, não vai ser o caso aqui, se tem mapeamento em escala maior, no caso, a escala de 1 para 25 mil. Então, posso também verificar, ok? Então, pegando mais uma vez aqui, né, o mapeamento existente. Vamos aqui em 1 para 25 mil, certo? Vou adicionar. Ó, e não vai ser o caso, ó. Então, a gente pode também completar aqui, né, ó, 1 para 25, 1, 2, 3. Então, a gente pode também dizer, tá, que nós não temos mapeamento existente para essa escala. Ok? Então, está feito aqui o pré-diagnóstico aqui para o município de Alfenas. Tá certo? Existe também, né, o mapeamento de 1 para 10 mil, só que não no âmbito do IBGE. Certo? Aí são iniciativas aí, como o IGC, tá, no estado de São Paulo, e outros órgãos aí, principalmente órgãos municipais, metropolitanos, que vão trabalhar com essa escala, tá bom? Certo, então, pessoal, então é isso. Agradeço a atenção de vocês, ok? E fico aqui à disposição para que vocês precisarem, ok, pessoal? Forte abraço.